Lucas capítulo 15. Você que está nos assistindo, compartilhe essa live aí nós estamos nas 3 principais mídias, que é o Facebook, o Instagram e o YouTube, e você pode compartilhar aí com as pessoas, com seus amigos, no seu stories, você pode compartilhar no Instagram, no canal do YouTube, pode compartilhar no Facebook, para mais pessoas serem alcançadas por esta palavra. E nós criamos também o YouTube, canal da Igreja IEQ Estreito Floripa. Então, se você não se inscreveu, se inscreva lá, que logo a gente vai transmitir também. Vamos tentar ver como é que funciona, para ver se a gente consegue também ou transmitir ou publicar também no YouTube, no canal IEQ Estreito Floripa. Todo mundo achou aí? Lucas capítulo 15? Glória a Deus. Olha só, diz assim o texto, Lucas capítulo 15, versículo 11: E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou aos seus campos a apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, esta parábola é a parábola do filho pródigo, mas eu não quero focar nessa noite na questão do filho pródigo. Eu quero falar para você hoje sobre o pai do filho pródigo. O tema da nossa palavra é 10 motivos para voltar para casa. Quando nós observamos esta parábola, nós todos conhecemos por se tratar de um filho que gastou, que desperdiçou. Pródigo quer dizer gastador. Ele desperdiçou a fazenda e desperdiçou com coisas que nada acrescentavam, com coisas erradas. Mas o que eu quero falar com você nessa noite é sobre o que havia na casa daquele pai que fez com que esse moço sentisse vontade de voltar, de estar com seu pai.
Veja só, o nosso lar, a nossa casa, ele tem que ser uma referência para que ali a família se sinta bem, ali a família esteja unida. Mas muitas vezes o que nós vemos no nosso país é que os lares muitas vezes se transformam em um local de conflito, um local em que as pessoas às vezes querem sair, não sentem saudade, não sentem vontade de estar. Então, quero trazer essa provocação para nós hoje. Como está o teu lar, a tua casa, nesta época de quarentena? A gente tem que estar todo mundo ali juntinho, ficando mais tempo em casa, mesmo quem já voltou a trabalhar, mas tem que estar à noite mais em casa e tal. Como é que você está lidando com isso? O que é o seu lar, a sua casa? É um jardim ou é um deserto? É um lugar de transformação ou de deformação? É um local terapêutico, salugênico vem de saúde, ou patológico? Patológico vem de patologia, de dor, de tristeza. Seu lar é uma fonte de bênção ou de maldição? É uma prisão ou um refúgio? É um inferno ou é um cantinho do céu? Como está o nosso lar nessa época de pandemia, em que a gente tem que se aguentar, tem que estar todo mundo em casa mais tempo, não dá para sair à noite, não dá para fazer outras coisas, ou se dá tem que ser rápido, e a gente tem que estar mais tempo juntos. O que havia na casa deste moço que fazia com que ele quisesse voltar? E quando nós olhamos essa referência, você que me assiste também aí pelas mídias sociais, quando nós vemos essa referência, nós podemos nos espelhar para que a nossa casa seja um cantinho do céu. Diga comigo assim: meu lar, meu céu. Nosso lar tem que ser um refúgio, tem que ser um local de plenitude, de alegria, claro, com lutas, com problemas, mas tem que triunfar o amor, a paz, a alegria. É isso que nós vamos ver aqui. Primeiro, ele é uma referência para a nossa casa, mas também é uma referência de Deus. Quando Jesus conta esta parábola, ele coloca uma referência também de como Deus trata as suas criaturas, os seus filhos. Então podemos nos espelhar em como nós trabalhamos com a nossa casa, mas também como Deus nos vê, como nós nos vemos como filhos de Deus. Então, se prepara para receber essa palavra. Você que está nas redes sociais, compartilha. Se você está aqui e quiser compartilhar, também pode compartilhar no seu celular, compartilha para os seus amigos, para mais pessoas serem alcançadas. Então fala comigo assim: 10 motivos para voltar para casa, para estar na casa do Pai. Primeiro, aquele lar era um lugar em que se entendia a paternidade, se entendia o papel do pai, da mãe para com os filhos. Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, 47% dos lares não tem a figura paterna. As crianças estão sendo criadas somente pelas mães, que tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo. E muitos lares, quase a metade, falta essa referência paterna, falta pais presentes. Os filhos estão sendo privados desta grande bênção que é ter um pai, ter uma referência. E muitas vezes a mãe tem que fazer isso, tem que fazer o papel dos dois. Mas é importante que haja na nossa casa esse papel importante daquele que é referência. Nesta casa havia um pai que ouvia os filhos. Quantas vezes hoje é difícil as pessoas ouvirem? Dizem que ninguém ouve, todo mundo só espera a vez para falar, né? O cara está falando, ninguém está prestando atenção, só estou esperando a minha vez de falar. E escutar é diferente de ouvir. Este pai, ele ouvia o seu filho, ele ouviu quando o filho foi conversar com ele, quando trouxe o seu pedido. Então nós precisamos ouvir, porque quando as pessoas compartilham os sentimentos, as suas crises, quando falam, quando as pessoas abrem o coração, falar é terapêutico, calar é doentio. Quando as pessoas falam, é importante que no lar as pessoas tenham a liberdade de poder falar, mesmo que às vezes é algo que não é uma unanimidade, mas é importante a pessoa poder se abrir, o esposo com a esposa com o esposo. Eu digo a você, cada um de nós, na nossa casa, na nossa família, para a nossa família dar certo, a gente tem que aprender a ouvir, e mesmo às vezes ouvir coisas que não nos agrada.
não é desculpa, por exemplo, para ser mal educado, para desrespeitar, mas nós temos divergências. Então, este pai, ele ouvia os filhos. Eu pergunto, lá na sua casa você pode abrir o coração? Lá você pode ouvir as pessoas podem te ouvir? Se isso não acontece na sua casa, não é motivo nenhum de você acusar alguém, não, é motivo de nós trabalharmos isso e deixarmos o Espírito Santo agir na nossa vida, para que o nosso lar seja abençoado. Aquela casa era um lugar de justiça, a paternidade era justa na partilha. Pode observar o texto, quando ele pediu a parte dele, versículo 12, o pai repartiu por eles, está no plural, ele deu a cada filho a sua parte. Então ele procurava agir com justiça na partilha, com disciplina, com justiça nas recompensas, sem injustiça, sem favorecimento, sem preferência, para não criar nenhuma raiz de amargura. Quem tem mais de um filho sabe o que é. Quando você vai presentear um, você tem que pensar no outro. É ou não é assim? Quem tem mais filhos aí sabe como é que é, né? Você tem que pensar sempre na reação dos 2, 3, 4. Imagina, na minha casa éramos 4. Na casa do meu pai, da minha mãe, um era 12, o outro 16. Então é importante isso, para não criar nenhuma raiz de amargura, nenhuma inimizade na casa. Era um pai que, na sua paternidade, ele compreendia as escolhas de cada um, ele compreendia as escolhas dos filhos, e nós precisamos também conscientizar nossos filhos, dar as sugestões, mas também termos compreensão das escolhas. Tanto que o pai não sabia que esse menino ia sair de casa. Pode ver, o texto é uma sequência. Ele pediu ao pai, ele queria já desfrutar daquilo que lhe era de direito. Então ele compreendia a escolha de cada um, e nós precisamos entender isso, a individualidade, as escolhas de cada um, a orientação, o cuidado que temos que ter. Então isso é muito importante. Aquela casa, aquele menino queria voltar, porque ele sabia que tinha uma referência de paternidade, tinha uma referência de autoridade, mas também de justiça, de alguém que ouvia, que respeitava. Segundo motivo pelo qual ele queria voltar, porque naquela casa era um lugar de pão com fartura. Naquela casa havia abundância. Observe, meus irmãos, que nós, quando constituímos uma família, temos que considerar também a questão financeira. Temos que considerar, na minha época, era mais ou menos assim: quando você ia casar, a primeira coisa que o futuro sogro perguntava é assim: você já tem casa? Você já tem emprego? Você já tem um futuro na vida? Você já está com a sua vida organizada? Hoje parece que está meio fora de moda, o pessoal casa às vezes meio de qualquer jeito, mas eu quero dizer para você, ninguém vive só de amor. Lua de mel termina, né? E o mel da lua é outro, não é mel palpável, né? Então nós temos que ter noção que na nossa casa, no nosso lar, nós precisamos também do pão de cada dia, nós precisamos também da provisão. E eu quero dizer para você, o nosso Deus é Jeová Jiré, Ele é o Deus da provisão. Todo cristão precisa entender isso, que deve buscar em Deus a fonte também para os seus recursos, mas saber que temos que fazer a nossa parte, trabalhar, estudar, nos prepararmos para a vida. E quando constituímos uma família, aquela pessoa ela não é mais responsável só por si, mas também pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Aquele menino sabia que o seu pai era um homem que não fazia negócios precipitados, era um homem que não gastava em supérfluos, era um homem que tinha um planejamento, era um homem que não desperdiçava o dinheiro. E quantas vezes o dinheiro é uma armadilha para as pessoas, porque as pessoas compram sem pensar, por impulso, as pessoas gastam, não investem o dinheiro, não fazem o dinheiro trabalhar para elas. Então é importante nós termos noção que nós precisamos também da provisão na nossa casa, de planejamento. Nós precisamos também ter uma reserva. E eu pergunto aqui para você e para você que está nos assistindo, não precisa levantar a mão, mas quantos de nós temos uma reserva financeira? Isso é importante, ter uma reserva financeira. Quantas empresas que estão em dificuldade? É claro, estamos numa grande crise, ninguém está imune, isso está atingindo todas as empresas, pequenas, grandes, todas as pessoas, mas aqueles que pelo menos tiveram a prudência de ter um pouquinho de reserva, estão se dando melhor. Por que a gente guarda? É uma reserva de contingência, para quando surgir uma dificuldade, alguma coisa.
Perguntaram ao dono do Itaú, não o atual, antigo, qual é o segredo para ser rico. Ele falou: o segredo eu não sei, mas o segredo para ser pobre eu sei, é gastar mais do que ganha. Se a pessoa gasta mais do que ganha, dificilmente ela vai ter uma condição financeira favorável. Então é importante ter uma reserva de contingência, é importante evitar supérfluos, fazer um planejamento, ter condições. E ele disse: os trabalhadores do meu pai têm abundância. Aquele homem, ele era tão próspero, tão generoso, e sabia administrar tão bem as suas finanças, que ele tinha até funcionários, e os funcionários dele tinham abundância. Então assim tem que ser na tua casa. Jeová Jiré tem que estar na tua casa, querido. Deus, Ele quer te abençoar, abençoar teu lar, tua casa. Às vezes a gente fala de prosperidade, de finanças, o pessoal fala assim: ah, mas isso aí é amor ao dinheiro, é não sei o que. Não, querido, eu não estou falando de exorbitância, de coisas, não. Eu estou falando do mínimo de dignidade que o ser humano precisa, que é ter um lugar para morar, ter o seu carro, ter um bom emprego, uma reserva, se preparar para o futuro. Isso é o mínimo de dignidade. Isso não é soberba, não é arrogância, não é avareza, não. Isso é se preparar para a vida. Eu pergunto, tem pessoas que eles só pensam no hoje. E eu pergunto: você está pensando no amanhã? Você está pensando daqui 3, 5, 10 anos, onde você vai estar trabalhando? A profissão que você está hoje vai existir daqui 5 anos? Com tudo que está acontecendo na tecnologia, e olha como avançou a tecnologia agora nessa época de pandemia. Ontem eu vi algo na TV, que a pessoa estava internada lá com o coronavírus, e no hospital lá não sei onde, eles estavam mandando um robozinho lá para atender a pessoa. Então a tecnologia está vindo aí para superar muitas coisas, mas tem pessoas que só pensam no hoje. Não estou dizendo que você deve viver ansioso, estressado pelo futuro, mas também você não pode pensar só em hoje. Você tem que pensar no amanhã, se preparar. Já pensou, em 2, 3 anos você faz um curso, você se prepara, em 4, 5 anos você faz uma faculdade, 2 anos você faz uma pós-graduação, você se habilita. Se esse trabalho que você está hoje vai existir daqui 2, 5 anos, quando você tiver 60 anos, esse trabalho vai te sustentar? Vai te dar condição? Se não dá, começa hoje a pensar nisso, se preparar para o futuro, porque você tem tudo hoje. Hoje você tem condições de fazer um futuro abençoado, porque o principal você tem, que é Deus no coração, que é Jesus na tua vida. Então o nosso lar tem que ser um lugar de pão com fartura, tem que ser um lugar de bênção financeira também, mas também do pão espiritual. A Bíblia diz em Mateus 4,4: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá na casa também havia o pão espiritual. Existe na sua casa esse pão espiritual, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus? Você tira tempo, gasta tempo para meditar, para ler a palavra de Deus? Irmãos, nós estamos desde o dia 16 de março que começou isso, dia 18 acho que o governo decretou, e depois no mês seguinte começou a abrir algumas coisas, mas nesses 2 meses e meio aí, eu dei uma boa adiantada na leitura da Bíblia. Claro que eu já estava atrasado, né? Mas aí dei uma boa adiantada. Para você ter uma ideia, eu já estou com quase 10 meses de leitura da Bíblia concluído. Mais 2 meses de leitura eu encerro. Então você está meditando, você está lendo bons livros, você está meditando na palavra do Senhor. Lá na sua casa tem também o pão espiritual. Você tem ensinado os teus filhos? Ou nós esperamos pela escola ou pelos amigos ensinar os nossos filhos? Não. A Bíblia diz que nós devemos, lá em Deuteronômio 6, devemos ensinar os nossos filhos, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Para você ter uma ideia, eu fui para a igreja com 10 anos. A minha mãe com 10 anos me ensinou a orar na mesa para agradecer pela comida. Até hoje, pastora Patrícia, como é que a gente faz lá em casa? Até hoje, irmãos, eu aprendi com a minha mãe. Ela ensinou uma oração simples. Por isso que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for adulto, for velho, não vai se desviar dele. Então ensina, assentado na tua mesa, sentou na mesa, fala da palavra de Deus, prega, fala da Bíblia Sagrada, não fala sobre coisas que não edificam. Andando pelo caminho, antes de dormir, faz uma oração. Quando acordar, lê a palavra, ora. Já pensou? São 4 oportunidades no dia que nós na nossa casa precisamos ter. Lá na tua casa tem que ser um ambiente assim, coloca louvores.
Não coloca aquelas músicas para os teus filhos ouvirem, que só vão desencaminhar ele na vida, vão só falar de coisas ruins. Cuide com o que os seus filhos ouvem, assistem, principalmente agora que você está mais perto. Cuida da tua casa. Não é uma tarefa fácil, irmãos, mas é bom sempre a gente dar uma lembrada que é importante. Amém, Jesus? Então lá havia o pão com fartura, prosperidade, mas havia também o pão espiritual. Isso é importante. Terceiro, era um lugar de esperança e amor. Veja que diz o texto que o pai observava todos os dias se o filho estaria voltando. Ele foi embora, o pai tinha no seu coração a esperança, e quando ele avistou, ele se moveu de compaixão, ele amou, ele correu, ele abraçou e ele beijou. Não foi o filho que correu para o pai, porque o filho estava maltrapilho, o filho estava surrado pela vida. E eu quero dizer uma coisa para você que está nos assistindo aí: a vida de vez em quando bate pesado na gente. Às vezes você fica reclamando, porque o meu patrão, porque o meu empregado, querido, a vida bate pesado. A vida às vezes bate pesado na gente, tem luta, tem problema, tem dificuldade. Aquele menino, ele voltou arrebentado, mas o que aconteceu? O pai, ele volta, o pai vai ao encontro dele, o pai é que corre, o pai é que abraça, é que beija. Então ele sabia que lá na sua casa havia amor, havia compreensão. E veja que o pai, ele correu para aquele filho, e diz aqui a palavra, foi seu pai, e quando ele estava longe, ele se moveu de íntima compaixão, correu, lançou o pescoço e o beijou. Foi antes do filho dizer qualquer coisa, porque era filho dele. Ele foi em busca do seu filho. Então aquele filho sabia que podia voltar, porque ele sabia que tinha um lugar no coração do pai. Irmãos, na nossa casa tem que ter lugar para o amor, tem que ter lugar para expressões de amor. Pensa comigo, uma criança que o dia inteiro ouve isso aqui, faz de conta que uma criança, todo dia isso aqui, o que eu estou expressando? Eu não preciso nem dizer nada, mas o que eu estou expressando? O que vai dar? O que eu estou regando essa criança? Vai dar B.O. Mas se essa criança ouve sim disciplina, houve sim limites, mas com amor, com carinho, com compreensão. É óbvio que tem outros fatores, né? Tem as companhias, tem as redes sociais, mas pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte. Amém, Jesus? Então é importante expressar amor. Há um estudo que fala que o ser humano, para não ser uma pessoa depressiva, uma pessoa carente, ele precisa no mínimo de 6 expressões de amor todo dia. Sabe o que quer dizer isso? Que se todo dia você não disser para sua esposa 6 palavras pelo menos de bênção, desde um bom dia, tudo bem, como é que está, como está você, dormiu bem, desde no almoço, elogiar a comida, Ontem eu vi um post que dizia assim: a esposa chegou para o marido, fez a comida e tal, dizendo: como é que está a comida, meu bem? Ele falou: está com muito sal. Que? Sal sensacional, salsacional, muito salsacional. Então se a sua esposa não ouvir isso, poxa, como você está bonita, olha só. Todos nós precisamos de uma palavra de incentivo. Se os seus filhos não ouvirem isso, se o seu marido, irmã, não ouvir isso, uma palavra, um toque, um abraço, palavras de gratidão, de incentivo, de reconhecimento, gestos, se não acontecer isso, daqui a pouco a família começa a se distanciar. A gente fala sobre as linguagens do amor. Às vezes tem aquele filho, ou o casal, o esposo que gosta de toque, outro gosta de palavras. Mas nós precisamos criar o que é o nosso lar. É um ambiente de briga, de confusão, de xingamento, de falta de respeito? Ou é um lugar de respeito, com problemas, um monte de problemas? Não existe lar perfeito, mas a gente fala a verdade, a gente conversa, mas no fim a gente se entende. A gente não vai dormir brigado. Problema tem em tudo que é lugar, mas que a gente possa entender que aquele lar era um lugar de esperança e amor. Quarto, era um lugar de confissão honesta. Havia conflitos, problemas, mas eles tinham intimidade e confiança para confessar. Se acontecer alguma coisa lá, será que precisa se abrir com a tia? Com o cunhado?
ou pode se abrir com você, com a tua casa, pode falar. Tem que ter essa intimidade para confessar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações, sabendo que haverá consequências sim, mas não injustiças, que haverá justiça, mas não vingança, porque temos que ser acessível à pessoa. 5, porque motivo para voltar para casa? Porque lá era um lugar também de arrependimento e conserto. Esse menino aprendeu a lição. Ele voltou maltrapilho, surrado. Diz a Bíblia que ele caiu em si. Ele percebeu a burrada que ele havia feito. Ele caiu em si e ele teve que vencer o orgulho, a arrogância de ter tomado decisões erradas. Ele viu que o que o mundo tem a oferecer é passageiro e traz consequências terríveis, traz fome, miséria, derrota. Ele teve que aprender por experiência própria, sofrendo. E eu digo para você, melhor é aprender por experiência alheia. Porque se a gente aprende por experiência própria, é pela dor. O melhor é a gente aprender por experiência alheia, porque aí a gente não precisa sofrer tanto. Mas ele aprendeu. Então, o que ele fez pela dor, mas ele se arrependeu de maneira genuína. Antes de ir ter com o pai, ele disse: pequei contra o céu e perante ti. Como é importante termos um lar em que as pessoas tenham noção do que é certo e errado. Aquele menino, para ele chegar a essa conclusão, imagina a orientação que ele teve. Ele se arrependeu, ele quis consertar. Então ele foi educado nesses princípios. 6, aquele lar era um lar de graça que gera perdão. Quando o pai enxergou arrependimento na atitude do filho, só no fato dele ver o filho dele todo maltrapilho, todo envergonhado, chegando lá longe e vindo para casa, o pai já leu, o pai já fez a leitura. Ele, para vir daquele jeito, todo arrebentado, humilhado, envergonhado, o pai conhecia o filho e disse: meu Deus, olha só, ele se quebrou, mas voltou para casa. Então era um lugar de perdão. Ele vendo o pai vendo o filho, ele, quando ouviu o filho falando do que fez de errado, veja que não houve represália, mesmo porque houve prejuízo, mas o dinheiro era do próprio filho, não precisava mais de condenações verbais, pois o pecado lesa mesmo de maneira maior e forte quem? A própria pessoa. Irmãos, a maioria de nós, não precisa ninguém dizer para a gente o que é certo e errado, a gente sabe. Jesus nunca precisou chamar ninguém de pecador, porque a pessoa sabe, não é verdade? A gente sabe. Então quando ele volta, ele encontrou perdão. Tem perdão lá na tua casa? Nós somos falhos, imperfeitos, mas tem que haver perdão. Não há família sem perdão. E repito, não há família perfeita. A grande maioria das famílias tem conflitos, tem lutas, tem dificuldades, mas tem que ter o perdão. Tem perdão lá na tua casa? 7, aquele lar era um lugar de mudança. O que aconteceu quando o pai viu o filho todo maltrapilho, todo envergonhado? O que ele fez? O filho se arrependeu, pediu perdão. O que ele fez? Ele investiu no filho, ele tirou aquelas roupas maltrapilhas do pecado, das coisas erradas. Ele não expôs na frente dos outros aquilo, mas ele proclamou vida nova. Ele deu novas vestes, colocou um anel no dedo para retornar a filiação, a autoridade, a identidade, colocou sandálias nos pés para um novo caminhar. É assim que Deus faz conosco. Ele muda a nossa vergonha em honra. Onde houve vergonha, Deus coloca duplicada a honra. Quando a gente se arrepende, quando a gente volta aos caminhos do Senhor. Quem sabe você está aqui afastado de Deus, ou você está nos assistindo, se afastou do Senhor. Querido, volta, porque Deus não lança em rosto. Um coração contrito, quebrantado, Deus não rejeita. O pai, ele, quando viu a atitude do filho, ele proclamou um novo tempo. E eu quero declarar na tua família um novo tempo. Eu quero declarar na tua casa um novo tempo. Não ouça essa mensagem pensando assim: poxa, minha esposa que tem que mudar, o meu filho. Não, a gente muda a partir de nós. Não ouça essa mensagem pensando assim: a minha casa então não tem jeito. Não, ouça com esperança, declarando que a partir de hoje, da revelação desta palavra, Deus pode transformar a tua casa num cantinho do céu. Deus pode transformar o teu lar. Muitas das coisas que nós não fazemos na nossa casa é por pura ignorância. É porque nós nunca paramos para ouvir alguém falar, para ouvir alguém nos ensinar, para ouvir alguém nos dizer como é que é.
E não é porque eu estou falando aqui que seja eu perfeito, ou a pastora, ou o Lucas. Não, nós somos cheios de falha, todos imperfeitos também. Mas a gente tem uma direção, que é a palavra de Deus. E você vai ter na tua casa também. Pastor, mas tanta coisa. Olha, não há o que Deus não conserte. A partir de hoje, esse pai declarou mudança de vida. Eu quero declarar sobre a tua casa, sobre a tua família, vestes novas. Quero declarar, Senhor Deus, colocando anel no teu dedo, mostrando a tua identidade. Você é filho, restaurando a autoridade, e Ele colocando sandálias novas para um novo caminhar na presença dEle, na unção do Espírito Santo. Se você crê, aplauda o Senhor. Você que está nos assistindo aí, declara isso sobre a tua casa, a tua família. Oitavo motivo: lá era um lugar, aquela casa, em que se buscava fazer o melhor uns para os outros. Veja só, o melhor atendimento, a melhor palavra, o melhor esforço, não deve ser para os de fora. Quantas vezes, irmãos, meu Deus do céu, a gente dentro de casa falta com respeito com as pessoas. Não é porque somos íntimos que vamos faltar com respeito. É ou não é verdade? A coisa mais fácil de se perder num casamento é o respeito. Porque excesso de intimidade gera o quê? Falta de respeito. Não é porque somos íntimos, somos um só, que vamos desrespeitar um ou outro. Não, tem que haver o respeito. Porque às vezes você está lá, eu dou aquele exemplo, né? Toca o telefone. Tocou o telefone, aí você vê que é a sua esposa. O que você fala? Alô, o que é? Que foi? Liga depois, não vê que eu estou trabalhando. Pai, desliga na cara da tua esposa, cara. Que isso? Aí você está lá na sua casa, domingo, 3 horas da tarde, assistindo o Mengão jogar. Gabigol já fez 2 gols, estamos ganhando de goleada, campeão de tudo que é coisa. E daqui a pouco está na hora dele bater o pênalti, toca o telefone, é um fornecedor que você vai fazer um bom negócio, não sei o que. Você larga o jogo e vai lá. Sim, pois não, seu João, estou aqui. Não, pode falar. Se eu posso fazer hoje? Posso, não precisa esperar até amanhã não. Ou então liga o seu patrão para pedir alguma coisa. Posso. Olha o jeito que você trata o patrão, você trata o fornecedor, olha o jeito que você trata. E olha o jeito que você trata a sua esposa. Às vezes nós somos bons com os outros. Com os outros a gente põe um sorriso para receber, né? Para cumprimentar, sabe? Mas não dá um bom dia para a esposa, para os filhos, não dá. Meu Deus do céu, querido, naquela casa eles buscavam fazer o melhor uns para os outros. O pai se preocupou em fazer o melhor, colocou a melhor roupa. Quando ele viu o arrependimento, ele motivou aquilo, ele incentivou aquilo. Ele pegou o melhor novilho, dentro das possibilidades que você tem, faça o seu melhor, dedique o seu melhor. Tem gente que pode dar o melhor, mas dá o pior. E eu não estou falando de dinheiro. Você pode botar um sorriso na tua casa, amém, Jesus? Tem gente que sorri para todo mundo, mas em casa, mas nem... não se esforça para todo mundo, mas lá em casa, meu Deus do céu, é o urso hibernando, né? E se encostar já sai xingando, brigando, nervoso, ranzinza. Não, na nossa casa nós temos que dar o melhor, fazer o melhor pelos nossos filhos, nossos pais, pela esposa, pelo esposo, abençoar, investir financeiramente também. Se você pode, tem condições, está guardando uma reserva, mas invista. E eu falo aqui dos homens, né? Tem homem que ele é tão, sabe? Uma coisa é você ser econômico, outra coisa é você ser muquirana. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Que a esposa fala assim: bem, estou precisando de mais um 50 para o mercado. Cadê os 10 que eu te dei ontem? Tem homens que, a maioria dos homens, vou colocar os homens numa fria aqui agora, hein? Meu Deus do céu, se prepare. Você sabe que lá em casa a gente tem conta conjunta. Tem 2 cartões meu e 2 da pastora. Ela tem as senhas de tudo. Você sabe que o meu celular, tudo ela olha, tudo, eu não tenho nada a esconder. Mas tem homem que a esposa não sabe nem quanto é que ele ganha. Mas também, aqui agora eu vou jogar a favor dos homens, né? Mas irmã, tem irmã que às vezes também gosta de ir no shopping assim, né? É aquele casal que o marido levou ela no shopping e ela fala assim: meu amor, coisa boa, nós estamos 2 juntos aqui, você não larga na minha mão aqui, a gente andando no shopping. Ele fala assim: claro, se eu largar, você sai comprando tudo aí. Então irmã também tem que ter noção, né, de economia. Mas
Ser econômico é uma coisa, ser muquirana é outra. Dê o melhor para a sua família, com amor, dentro das suas possibilidades, com carinho, com respeito. Lá naquela casa, o pai quando você vê os seus filhos fazendo coisas boas, olha, incentive, faça o seu melhor nas etapas da vida, nas mudanças, dos rituais de passagem. Por exemplo, quando seus filhos acabou o ensino, lá os primeiros 4 anos, 5 anos, passou de ano, faz um movimento, incentiva, dê algo, faça algo para valer aquilo, para criar memórias, para criar boas recordações. Isso é importante nós fazermos. Naquela casa eles procuravam fazer o melhor, mas naquela casa também tinha conflitos. Número 9, nono motivo, era um lugar de reconciliação e busca da unidade. Quando o pai viu que o outro filho lá estava revoltadinho, o que ele fez? Falou um palavrão e disse: não, ele foi em busca do outro filho. Ele entendeu também a indignação do outro filho, que o outro filho não viu tudo isso que eu falei para você. O outro filho não viu. Você que agora viu, você, poxa, que legal, né? Mas o outro filho não, só viu, o rapaz foi embora, gastou tudo com meretriz, com prostituição, coisa errada, agora estão tratando aí que nem rei aí. Aí o que o pai fez? O pai deixou o filho aqui e foi lá, porque ele buscava a reconciliação, a unidade, a união. Ele vai lá ver por que o filho está amargurado, vai ver com o outro que está em crise, e ele ouve aquele filho, aquele filho desabafa, aquele filho fala. Por isso que eu digo, é importante ouvir. Dizem que a maior distância entre duas pessoas chama-se mal entendido. A grande maioria dos conflitos às vezes é mal entendido. Mas isso aqui, não, mas você não sabe, você não viu, você se precipitou. Então ele foi lá e explicou: não, meu filho, não é assim. Olha como esse pai, ele fala com sabedoria, ele diz: meu filho. Isso é o que? Filiação, identidade, paternidade. E ele diz assim: tu sempre estás comigo. Comunhão, intimidade. E ele diz assim, em outras palavras, tudo que é meu é teu. Ele desarmou. Ele foi desarmando a ira daquele filho. Aí aquele filho fala assim: mas esse teu filho aí fez isso, fez aquilo. Olha como que o pai devolveu para ele. O pai devolveu e disse assim: esse teu irmão. Ele jogou para o pai: esse teu filho. E o pai devolveu para ele: mas esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Esse teu irmão estava assim, assim. Ele fez aquele menino entender que era irmão dele. Então, se nós não agirmos assim, buscando a conciliação, os problemas emocionais vão se transformar em traumas. Por quê? Porque nós não procuramos conversar, ouvir. Conflitos faz parte da família. Respeitar a individualidade, a diferenciação do self de cada um. Mas muito importante do que um é o todo. É igual a igreja. Igreja somos nós. Nós que estamos aqui e esses queridos que não puderam vir, que são um grupo de risco, né? Ontem recebi um casal e aconselhamos eles, oramos, uma situação bem difícil, e disse amém e tal, e disse: pastor, e a gente veio e tal, porque a gente não pode vir, porque ele é hipertenso. Eu digo: irmãos, fica em casa, não te preocupe, estamos assistindo as lives, deve estar assistindo aí, Deus abençoe, mas é nós todos juntos, vivendo em união, em unidade, como vocês cantaram aí, uma família, somos uma família, a igreja é uma família. E 10, por último, 10º motivo, porque aquele menino queria voltar. Ele queria voltar porque o lar dele era um lugar que tinha celebração, tinha festa. Tem festa na sua casa? Tem ou não tem? Tem celebração? Aquilo que eu falei aqui, muitas vezes dá para gerar memórias, boas lembranças. Irmãos, não é tanto às vezes questão financeira, mas nos rituais de passagem dessa garotada aí. Acabou tal coisa, acabou o prézinho, faz uma festinha, festa de aniversário, faz alguma coisa. O pastor já não tem muita condição, querido, taca um quibe, taca um cachorro quente lá com salsicha, aquele doguinho, e vambora. E se não tiver Coca-Cola, tá com um baré cola e vamos embora. Amém, Jesus? Depois você ora para não dar um negócio no estômago. Tá com uma água com gás, uma água, mas celebre. Na tua casa tem festa? Ou só tem briga e grito e confusão? Não, tem que ter festa. Ele sabia que na casa dele havia alegria, havia celebração. Celebre as fases da vida para criar memórias saudáveis. É importante celebrar, sentar junto.
comer uma pizza junto, mesmo que depois a gente coma demais, dá uma, né? Só o sangue, né? Querido, tudo isso havia naquela casa. Por que aquele menino queria voltar? Eu pergunto para você: as pessoas querem voltar para você? As pessoas querem estar perto de você? Ou quanto mais o tempo passa, mais ranziza, mais bravo, mais briguento, mais insuportável você fica? Não. O cristão, cada dia ele melhora mais. Cada dia nós estamos melhorando, porque o Senhor vai nos tratando. Então aqui está um modelo para o nosso lar, para a nossa casa. Deus quer renovar o teu lar, teu casamento, tua casa, teus relacionamentos. Deus quer converter o coração dos filhos aos pais, abençoar os casais, os irmãos, os pais, as famílias, mas revela também como Deus nos trata. Jesus diz em João 14: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Irmão, você sabe que foi numa formatura do Lucas, que o professor de matemática falou, eu não vou lembrar, mas ele falou as 3 frases que o ser humano mais gosta de ouvir. Uma delas é: vamos almoçar juntos. A outra eu não vou lembrar, se o Lucas lembrar, me ajude. E a terceira é: vamos para casa. Quantas vezes você assiste? Ontem a gente tirou um tempinho para assistir aquele filme Forrest Gump. Alguém já assistiu? Com o Tom Hanks. Um baita filme, se você puder assistir. Não tem nada de maldade, né? Algumas cenas lá que às vezes não fecha e tira. Mas quando eles estavam na guerra do Vietnã, quando deu tanta luta, tanto problema, o que mais os soldados falavam: quero voltar para casa. Quem já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Esse é cristão, melhor ainda, recomendo. O que aqueles meninos falavam? Jovens que vão lá para a guerra, o que mais eles falavam? Quero voltar para casa. Quero dizer para você: você tem um lar, você tem a tua casa aqui. A tua casa aqui tem que ter um cantinho do céu, tem que ser um cantinho do céu, mas acima disso, quero dizer para você: você tem um lar no céu. Você pode voltar para casa. Você tem um pai que te ama, que é Deus. Esse personagem aqui tipifica Deus. Você tem um pai que te ama, que quer trazer provisão para a tua vida, que te trata com amor, com esperança, que aceita as tuas confissões honestas, porque ele já foi homem, sabe que somos falhos, humanos, que entende os teus arrependimentos, as burradas que você dá na vida. E eu quero dizer para você: só não erra. Eu não estou falando aqui de mau caráter, não, mas estou falando de errar na vida, coisas que a gente faz, a gente toma uma decisão errada. Só não erra quem não faz nada. Mas o Pai entende mesmo os teus erros, os teus arrependimentos, porque Ele te ama, Ele sabe o que é perdão, Ele quer trazer uma mudança de vida, Ele tem o melhor para você, Ele quer buscar reconciliação e Ele quer celebrar contigo a vida. Quero que você fique agora em pé no seu lugar. Saiba que você tem para onde voltar. Tem pessoas aqui da igreja, isso é uma das coisas que a gente faz quando às vezes Deus prospera as pessoas, né? E as pessoas saem do aluguel, compram uma casa lá na Palhoça. Aí vem falar com a gente: pastor e tal. Ou compra uma casa lá num bairro distante, lá em Biguaçu, lá não sei aonde, pastor e tal. A gente ama a igreja, mas meu Deus e tal. E tem uma do lado da nossa casa. Eu disse: querido, amém, isso é melhor para vocês. Quadrangular é uma só. E eu sempre falo assim, mas lembre sempre de uma coisa. Eu falo assim: vocês têm para onde voltar. Qualquer coisinha que der errado, se não se entender, senão, vocês têm uma casa, têm um lar, têm para onde voltar. Que seja assim a tua casa. Não estou incentivando ninguém a ir para outras igrejas aí não, tá? Tem carro, né? Tem carro, pode vir, não tem problema, né? O trânsito agora está mais fácil, inclusive. Mas eu quero dizer para você, querido, você tem para onde voltar. A tua casa tem que ser um cantinho do céu, mas acima de tudo, nossa vida aqui é passageira. Você tem para onde voltar. A gente tem uma casa lá no céu, cara. Essa vida aqui, 70, 80, 100 anos, mas a eternidade, a gente tem para onde voltar. A gente tem uma casa, está com Deus. Ele te ama, te compreende. Curva a sua cabeça.
eu quero fazer, antes de orar pela nossa casa, nossa família, eu quero convidar você, se você quer ir no seu banco, fazer agora essa confissão diante de Deus, dizer: Senhor, eu tenho andado longe da tua casa. Se você está nos assistindo, quantas pessoas? Eu quero dizer algo aqui para vocês, ou saber o que eu vou falar. Tudo isso que está acontecendo é um grande sinal para a gente se preparar. Quem diria que nós estaríamos aqui, o mundo inteiro, passando por uma situação? Isso tudo é preparação para a volta de Jesus. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Não estou aqui, pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas você imagina, o mundo inteiro. Então te prepara, querido, te prepara, aproveita essa oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade para a igreja se converter mais, para a igreja se santificar mais, e para quem está longe voltar. Para quem está longe voltar, volta aos braços do Pai, volta para Jesus.